Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, pode sentar. Primeiramente, alguns avisos. Hoje, domingo 29 de maio, domingo na oitava da Ascensão, celebramos nesta missa e na missa das 9h30 a solenidade externa da Ascensão. Ainda haverá missa rezada às 17 horas e ofício dos rosários às 18h30. Segunda-feira, dia 30 de maio, féria. Terça-feira, dia 31 de maio, dedicação da Catedral Metropolitana de Brasília, festa de primeira classe em Brasília. Quarta-feira, dia 1º de junho, Santa Ângela de Mérite. Quinta-feira, dia 2 e sexta-feira, dia 3, féria. De segunda a sexta-feira, missas nos horários habituais, às 6h25 da manhã e às 18h30, havendo ofício do Rosário às 17h50. Próximo sábado, dia 4 de junho, vigília de Pentecostes, e domingo, dia 5 de junho, a grande festa de Pentecostes. Os horários de sábado e domingo serão anunciados posteriormente. Caríssimos fiéis, temos então o mistério da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo diante de nossos olhos. E se nós considerássemos apenas com os olhos da carne este mistério da ascensão, não encontraríamos motivos para a Santa Romana Igreja se alegrar com a ascensão de nosso Senhor ao céu. Afinal de contas, passados 40 dias da sua ressurreição, o Salvador se separa dos discípulos para se sentar à direita de Deus Pai, deixando-os como que órfãos sobre a terra até a vinda do Espírito Santo. Em outra passagem do Evangelho, nosso Senhor disse que quando o esposo for tirado da presença dos amigos, então seus amigos jejuarão, mas não enquanto ele estiver presente. Não seria então o caso de a igreja celebrar a ascensão com paramentos roxos, manifestando assim uma certa tristeza, ou até mesmo um certo luto, pela perda da presença visível do seu divino esposo? Ora, caríssimos, se julgamos que a ascensão de nosso Senhor significa a perda da sua visibilidade, razão pela qual deveríamos nos entristecer, então já não seríamos mais católicos, mas protestantes. O Salvador subiu ao céu e abandonou a terra, cessando o convívio com os seus discípulos. No entanto, quem ascendeu ao céu, senão a cabeça da igreja? E quem somos nós, senão os membros da igreja? Se nosso Senhor entrou no céu, então também nós, por Ele,
entraremos no céu, porque somos membros daquele que se sentou à direita do Pai. Pela graça, caríssimos, a natureza divina nos foi comunicada desde o batismo, porque a graça é uma participação à vida divina. A partir da encarnação é o próprio Deus que assume a natureza humana e se faz homem. Porém, pela ascensão, a natureza humana de Cristo é glorificada no céu, recebendo a glória que cabe ao próprio Deus, uma vez que se trata da humanidade do Verbo, uma vez que esta humanidade foi o instrumento da nossa redenção. A ascensão glorifica a natureza humana e assim humilha a ação do demônio, que quis a perdição do homem e a sua queda no inferno. Caríssimos, a partir da ascensão, a igreja tende para o céu, como é natural que um corpo tenha uma cabeça, ou que uma noiva se case com o seu noivo. A igreja tende para a natural união com a sua cabeça. Se não criarmos obstáculos à vida da graça em nossa alma, ela nos fará aspirar o céu, que é a nossa pátria, onde nos uniremos ao nosso Redentor, que nos precede na luz da glória. E assim, caríssimos, se vivemos na graça, a ascensão se torna para nós um motivo de ainda maior alegria, porque sabemos que a glória de Cristo será a nossa glória. Com efeito, caríssimos, a graça é o começo da glória. Quem vive na graça pode esperar um dia a posse da glória. E quanto maior for a glória, maior também será o desejo da glória. E quanto maior for a graça, maior será o início da glória já nessa vida, pelas consolações que essa graça nos encerra. Diz São Paulo aos Romanos: quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Não é por desprezo do mundo criado ou do corpo humano que devemos desejar o céu, isto seria um grave erro, mas pelo desejo de dar à natureza humana, corpo e alma, a felicidade do céu, onde não será mais possível ofender a Deus e onde não teremos mais aflições. No entanto, caríssimos, ainda que a igreja seja atraída para o seu divino esposo, ainda que ela almeje alcançar a pátria celeste, não podemos negar que a ascensão fez cessar a presença visível de nosso Senhor e o seu convívio com os discípulos, o que seria assim um motivo de tristeza pelo fim da consolação da sua presença visível. Mas tal tristeza seria justificável apenas no caso de nosso Senhor não nos ter deixado a doutrina revelada, caso Ele não tivesse deixado para nós a hierarquia sagrada, o magistério eclesiástico, o sumo pontífice, os sacramentos e tudo aquilo que realiza a visibilidade da Santa Romana Igreja. Com efeito, caríssimos, o que é a doutrina católica, senão a doutrina que nosso Senhor ensinou e que a Igreja deve guardar e explicitar?
Quem é o romano pontífice, senão, como disse Santa Catarina de Sena, o doce Cristo na terra, o seu vigário e cabeça visível da igreja, que apacenta o rebanho no lugar e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que faz a hierarquia da igreja, se não continuar o poder de Cristo de ensinar, governar e santificar? E o que fazem os sacramentos, se não nos comunicarem os efeitos da paixão de nosso Senhor, sendo a Santíssima Eucaristia a sua presença real sob as aparências de pão e vinho? Caríssimos, o Salvador não subiu ao céu sem antes ter comunicado a sua visibilidade à Santa Igreja, que é assim o seu corpo místico, a fim de não peregrinarmos às escuras até entrarmos na luz da glória. Como ensina São Leão Magno, tudo que era visível em nosso Redentor passou para a ordem dos sacramentos, e a fim de que a nossa fé fosse mais excelente e firme, a doutrina substituiu a visão, cuja autoridade, a autoridade da doutrina, iluminada por provas celestes, atrairia os corações dos fiéis. Deste modo, caríssimos, antes de aumentar nossa esperança e desejo do céu, a ascensão nos obriga a exercer mais intensamente a fé, uma vez que aquilo que vemos são os instrumentos da ação de nosso Senhor na igreja, o seu vigário romano ou os seus sacramentos, mas não a graça de Deus agindo, pois esta é invisível. A fé crescente na doutrina da igreja, unida à recepção frequente e fervorosa dos sacramentos, irá nos conduzir ao firme desejo de ver um dia no céu as realidades que tocamos veladamente enquanto estamos aqui neste vale de lágrimas. Mas se a ascensão nos obriga a exercermos mais intensamente a fé e nos conduz ao firme desejo do céu, é possível subir com nosso Senhor ainda nesta vida, graças à caridade. E assim pede a igreja na coleta da missa, a saber que habitemos no céu nós também, mas em espírito. De fato, caríssimos, só irão migrar para a pátria celeste após a morte aqueles que durante a vida habitaram em espírito no céu, rejeitando a concupiscência da carne, a vaidade do mundo e as tentações do demônio, conforme ensina São Paulo apóstolo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra. Este mesmo ensinamento é confirmado por um belo sermão de Santo Agostinho, que diz: devemos saber, irmãos, que com Cristo não sobe a soberba, nem a avareza, e tampouco a luxúria. Nenhum de nossos vícios sobe com o nosso médico. Portanto, se desejamos seguir o nosso médico após a ascensão, devemos depor os vícios e os pecados. Estes, como que com correntes, nos prendem e procuram nos amarrar com as suas redes. Ora, caríssimos, somente a caridade, isto é, o amor de Deus, poderá nos desprender das cadeias dos nossos vícios e nos unir espiritualmente a Cristo ressuscitado no céu. Quem ama a Deus, odeia necessariamente na mesma medida
tudo aquilo que se opõe à caridade. A caridade nos inclinará ao combate espiritual, assim como o combate espiritual nos fará merecer o aumento da caridade. Mas se São Paulo diz que devemos nos afeiçoar às coisas do alto, como podemos amar aquilo que não vemos? Não vemos a Santíssima Trindade, não vemos a humanidade do Verbo, não vemos a Santíssima Virgem, os anjos e os santos. Por outro lado, o que é a fé, caríssimos? Senão, como também ensina o apóstolo, a certeza a respeito do que não se vê. Antes de entrarmos na luz da glória no céu, na terra vivemos sob a luz da fé, cuja certeza é mais segura do que a própria certeza metafísica, uma vez que se funda na autoridade do Deus que revela a sua doutrina. Para exercermos a fé, desde a ascensão, nosso Senhor sepultou dos olhos da nossa carne. E a mesma fé que nos conduz a uma esperança firme, também nos eleva a uma caridade ardente para com o Cristo ressuscitado, com quem devemos habitar espiritualmente no céu, fazendo da nossa alma um céu por antecipação, pelo exercício da nossa vida interior. Eis então o resumo da nossa meditação, caríssimos. Se nosso Senhor subiu ao céu, então façamos da nossa alma um céu. Elevemo-nos com Ele pelo exercício da vida interior, para que Ele se digne descer a nossa alma com o Espírito Santo, que difunde a caridade em nossos corações. Torna-se claro então, caríssimos, que só iremos nos afeiçoar às coisas do alto quando exercermos assiduamente o fundamento da caridade e da esperança, que é a virtude teologal da fé. Mas como exercer a fé, caríssimos, sem pôr continuamente diante dos olhos os bens espirituais? Como exercer a fé sem conhecer suficientemente a doutrina católica, sem leitura espiritual cotidiana, sem meditação matinal? Como exercer a fé sem fazer contínuos atos de fé nas tribulações e dificuldades da nossa vida? Como exercer a fé sem frequentar com regularidade os sacramentos da confissão, sem comungar sempre que possível, ou pelo menos fazer muitas vezes a comunhão espiritual? Como exercer a fé se basta a tentação se apresentar para que sucumbamos e façamos o edifício espiritual ruir sem oferecer a mínima resistência? Por outro lado, não podemos dizer que exerce verdadeiramente a fé quem busca a mínima ocasião para fugir da realidade nas mais variadas distrações. Não podemos dizer que exercita a fé quem acha seu entretenimento em imagens ou vídeos religiosos nos ambientes virtuais, uma vez que a curiosidade é um vício que também pode ser saciado com objetos piedosos. O ócio pode de fato se apresentar com uma aparência piedosa. Então, o entretenimento religioso não deixa de ser entretenimento, não passa a ser exercício de virtude teologal. Não exerce a fé quem estuda questões dificílimas, quando não reservadas da teologia católica, como a moral, como a demonologia, como
como histórias, relatos de exorcismos, porque muito dificilmente tal estudo produzirá um bem para a vida interior, uma vez que é muito mais fácil fazer mau uso ou crescer em orgulho espiritual por meio deste conhecimento que é reservado a poucos estudiosos. Não exerce a fé quem faz da religião católica uma mera militância por pautas conservadoras, porque o que vence o espírito revolucionário não é uma simples agenda antirrevolucionária, mas a dilatação da vida interior nas almas. Só vamos difundir o reinado social de Cristo se ele reinar em primeiro lugar pelas almas, nas almas. Senão este reinado será um reinado meramente aparente. Sem vida interior, sem Cristo iniciando a glória na nossa alma, o combate contra o progressismo não passará de uma queda de braço, em que os católicos deverão empregar os mesmos meios políticos que os seus adversários. E uma vez que os adversários são mais numerosos, dotados de uma grande astúcia e dispõem de poder político, reservas financeiras, alcance midiático, os católicos que enveredam pela falsa solução da militância, em breve verão que são incapazes de conter o dilúvio de males que assolam o mundo. E de quebra encontrarão em si mesmos uma alma seca, incapaz de consolar pela vida interior. Se o demônio tenta as almas ao ativismo, é porque espera conduzi-las ou ao desânimo dos que desistiram, ou à infidelidade dos que fizeram acordos com o mundo, sob medo de não triunfarem em suas iniciativas. Pelo ativismo, o demônio afasta a alma da vida de oração, convencendo-a, primeiramente, que não basta rezar, para em seguida convencê-la de que não é tão necessário rezar. O que importa é que nós hajamos concretamente no mundo pelas obras. Por este demônio do ativismo, a alma tem a impressão de fazer algo, e não raro de fazer grandes coisas. E como isto satisfaz plenamente o orgulho, um católico pode multiplicar as obras, julgando defender a fé e praticar a religião, quando na verdade não avança na vida espiritual e tampouco converte os outros. Observamos esta falta de espírito de fé na torrente de denúncias contra o clero que pululam, vez ou outra, nos ambientes virtuais por inúmeras iniciativas. Ainda que vários escândalos ou heresias sejam de fato registrados, a denúncia unida a um espírito beligerante e ofensivo não traz nenhuma solução verdadeira à questão. De um lado, a justiça esperada pelos denunciantes não ocorre, do outro, vigora entre os católicos um espírito de contestação, de baixaria, de ativismo, que atinge até mesmo sacerdotes idôneos, não raro criticados por não satisfazerem o gosto das suas ovelhas. Uma análise mais atenta perceberá que os cidadãos apenas se unem no ódio comum ao comunismo, à teologia da libertação, mas estão profundamente divididos naquilo que é mais importante, que é a matéria de fé e o posicionamento diante dos erros atuais, eclesiásticos e sociais. Ora, assim como é possível se perder para sempre pelo comunismo, também é perfeitamente possível se perder defendendo qualquer outra heresia, ainda que em radical oposição ao comunismo. E não é só o comunismo que leva ao inferno, mas também o liberalismo.
Enquanto a pauta ante qualquer coisa que seja, por pior que seja, como a pauta anticomunista, não exige nenhuma profissão de fé, o apostolado católico, por sua vez, só existe onde há integridade da fé, onde nenhum princípio é sacrificado em nome de acordos vantajosos com mundanos. Se queremos exercer a fé no apostolado, não podemos submeter o nosso credo a nenhum compromisso. Precisamos fazer o apostolado nascer de uma profunda vida interior e devemos expor as questões graves, conduzindo os nossos ouvintes ao exercício da vida interior como verdadeira solução aos problemas, e não conduzir a um ativismo danoso às almas. Na verdade, não haveria crise se a providência não permitisse. E se ela permite, é a fim de castigar a sociedade pelos seus inúmeros e graves pecados. A diferença entre o apostolado e o ativismo militante e besta é que o primeiro se porta diante da crise com um espírito de fé, enquanto que o segundo não vê mais do que forças humanas dentro de um embate político ou cultural. Caríssimos, como diz São Pedro, o nosso combate é contra o demônio que nos circunda, querendo nos devorar. Como diz São Paulo, o nosso combate é contra as forças das trevas que habitam o ar. O combate, no fim das contas, não é pela cultura, nem pela política, nem pela economia, mas pela salvação da nossa alma, cada uma delas. O combate pelo reinado de Cristo na sociedade, a começar pelas almas. Nós travamos uma guerra contra o demônio, uma guerra em que o que está em jogo é a nossa eternidade, e não uma guerra cultural, não uma guerra política. Lembremos-nos que quando Moisés foi pedir ao faraó a libertação do povo, era o próprio Deus que endurecia o coração do faraó, como lemos na Escritura. Mas eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Era Deus que não queria a libertação imediata dos hebreus, a fim de que os castigos rendessem a conversão dos egípcios. Enquanto não compreendermos que a crise e a solução da crise dependem ambas da providência, continuaremos afundados num ativismo que quer vencer os adversários à força, custe o que custar, sem perceber que Deus endurece o coração de uns e ignora a militância de outros. Por mais grave que seja a crise, tenhamos espírito de fé e nos recordemos o que diz o Salmo 2. Erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. A virtude da fé, caríssimos, que nos conduz à esperança, e por meio da esperança, a caridade, não apenas nos fará habitar espiritualmente com Cristo no céu, mas ela também nos permitirá reinar com aquele que está sentado à direita de Deus Pai, sem temer os inimigos, e tampouco sem comprometer com eles, mas, pela graça de Deus, tendo a consolação de vê-los reduzidos ao ridículo, donde eles nunca deixaram de estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.